Olá a todos e todas, bem-vindos a mais um Canabinal, o canal de notícias científicas dos canabinoides. Eu sou Eliana Rodrigues e hoje eu vou trazer um artigo muito interessante, porque ele vai trazer um novo fitocannabinoide. Não é CBD, não é THC, o que será? Vamos ver. E a relação desse fitocannabinoide com obesidade e diabetes. Vamos lá? Mas antes da vinheta, por favor, curte o nosso canal para que ele possa chegar a mais pessoas e que elas possam de fato se beneficiar com as informações que a gente vai trazer aqui. Vamos lá. O título do artigo de hoje é THCV, que é o nome desse fitocannabinoide que eu estou falando. Ou seja, tetrahidrocannabivarina, 2 pontos. Um comentário sobre o seu potencial terapêutico para o controle de obesidade e de diabetes. Esse artigo foi publicado em janeiro de 2020 no Journal of Cannabis Research. E os seus autores são de várias universidades, da Nigéria, Estados Unidos, Reino Unido, várias. Bom, mas antes da gente entrar no artigo, e também os autores fazem uma prévia sobre isso, em 2006, na Europa, foi lançado um medicamento milagroso para acabar com a obesidade à base da maconha. Só que ele era sintético, ele foi feito em laboratório, né? Então, qual que era a ideia desse medicamento? Para diminuir a fome, diminuir o peso e também diminuir a glicemia. Então, agia como anti-obesidade e anti-diabético. E agia mesmo, era fantástico. Porém, tinha muitas reações adversas. Como que ele agia? Ele era um antagonista do receptor CB1, do sistema endocannabinoide. Nós vamos ver daqui a pouco, vamos relembrar o desenho, tá? Só para guardar isso na cabeça. Acontece que várias reações adversas começaram a acontecer com esses pacientes. Entre elas, problemas psiquiátricos, então depressão grave, ideias suicidas. Então, em 2008, ele teve que ser retirado das prateleiras. O que está se falando hoje é de que será lançado um novo. Bom, esse remédio, conhecido como Rimona Banto, tinha nomes comerciais como a Complia e o Redufast, né? O que está se falando agora é que vai vir uma nova geração de Acomplia 2.0, aonde esse medicamento, junto com o outro, né, ali, não vai entrar no sistema nervoso central. Então, em teoria, teria todos esses efeitos benéficos, mas não traria as reações adversas graves que a gente já falou aqui, né? Vamos esperar. Como alternativa a esse sintético, né, nós temos um medicamento, temos um fitocannabinoide, que é o que eu trouxe hoje aqui, que é o THCV, que nós só vamos falar THCV daqui pra frente, porque é um nome gigante, né? Vou me atrapalhar. Então, THCV. Ele é o primo do THC, né? É tipo parecido. Nós vamos ver daqui a pouco a química deles, né? Ele é natural, ele vem da planta cannabis sativa e ele apresenta menos reações adversas, né? Então aqui os autores eles vão em relação ao Rimona Banto, que a gente já falou. Então é isso, os autores eles querem discutir isso e o grande objetivo deles então é discutir esses potenciais terapêuticos do THCV no controle da obesidade e da diabetes do diabetes do tipo 2, potenciais efeitos adversos e mecanismos de ação dentro do nosso sistema endocannabinoide expandido. Então, para tanto, os autores, é um artigo de revisão. Então, eles foram buscar essas informações em outros artigos, lembra? Então, eles consultaram artigos desde janeiro de 1970, que foram publicados, até 30 de setembro de 2019, com palavras-chave que giravam em torno do assunto, né? Então, ali eles começam, então, a observar que já tem poucos estudos do THCV. Então, eu mesma entrei recentemente, tem só 20 artigos publicados até o momento. E a gente sabe do potencial desse fitocannabinoide, que é muito maior. Então, precisamos investir mais em estudos, não só CBD e THC, mas no THCV, né? Então, como eu já disse, ele é parente do THC, que é o delta-9 tetrahidrocannabinol. Esse THCV, ele não tem os efeitos alteradores de percepção que o THC tem. Mas cuidado, muita calma nessa hora, né? Nós temos aqui um desenhinho que está dizendo, não vamos demonizar o THC, porque ele não tem sempre esses efeitos. Vai depender da dose, vai depender da via, vai depender do paciente.
E em muitos casos você precisa do THC, como a gente já viu aqui no Canabinol. Então, para insônia, né, para Alzheimer, para esclerose múltipla, para dor, para náusea, a gente precisa do THC, então não vamos demonizá-lo, por favor, tá? Só dizer que eles têm uma química muito parecida, mas que o THCV não tem esses efeitos. E também sabemos já que o THCV ameniza os efeitos do THC, esses aí que são indesejados por algumas pessoas, né? Bom, então, vocês estão conseguindo ver aí ao lado a constituição química muito parecida desses dois irmãos, digamos, fitocannabinoides, mas eu quero que agora vocês se concentrem na primeira imagem, que é do THC se ligando ao receptor CB1. Aquela ligação exata, né? Chave e fechadura que a gente já viu em outras aulas aqui, em outros artigos, né? Então, ou seja, o THC ele age como um agonista do receptor CB1, que é o receptor do sistema endocannabinoide. O que significa? Que ele causa uma ação. Ele estimula esse receptor a fazer uma ação. Que ação é essa? Fome. Abrir o apetite. Essa é a ação que ele desencadeia. Agora, olha a imagem 2 ao lado. Eu tenho o THCV, que é esse primo do THC, que se liga ao mesmo receptor, mas ele não gira a chave, porque ele não é um agonista, ele é um antagonista. Então ele se liga e não vira. Não vira. Se não vira, o que acontece? Eu não estou promovendo o estímulo do receptor. Eu estou fazendo o quê? Eu antagonizando o efeito. Então eu tiro a fome. Na verdade, é o efeito contrário, né? Então eu promovo o quê? Saciedade. Né? Então eu tenho os mesmos receptores agindo de forma completamente diferente, antagônica, dependendo dos fitocannabinoides que se ligam, né? Agora esse outro desenho é pra gente entender ir um pouco além. Bom, eu sei que eu tenho desde 1994 um medicamento que age aí como o THC que vocês estão vendo na primeira imagem, né? Que ele aumenta a fome. Esse medicamento, ele é conhecido como Dronabinol. Ele foi produzido então há 30 anos atrás, né? Só que ele é sintético. É um THC produzido em laboratório. Não vem da planta, né? E a marca dele comercial, por exemplo, o Marinol é um só, tem outros, né? Marinol. E eles são medicamentos vendidos na farmácia, tudo certinho, né? Para tratar a falta de apetite associada à perda de peso de pacientes soropositivos e também pessoas anoréxicas e também náuseas e vômitos que são associados à quimioterapia por pacientes oncológicos. Então esse medicamento ele foi aprovado pelo FDA para esses pacientes, né? E tudo bem. Por outro lado, vamos olhar para o lado agora, né? Tá bom, então para abrir o apetite eu já tenho esse medicamento. O que eu poderia usar para tirar o apetite? Então, levando essa questão da farmacologia aqui que a gente está falando. Bom, o Acomplia 2.0, se realmente esse novo rimonabanto agir como eu expliquei para vocês. E esse outro fitocannabinoide que eu venho apresentar aqui hoje, que os autores sugerem, que é o THCV, que poderia sim ser um antagonista e então promover a saciedade. Então essa é a ideia, né? São duas então alternativas. Tá certo? Tá seguro? Não! Ainda faltam estudos, mas é já uma possibilidade que os autores, a partir de outros artigos, eles lançam, né? Então veja, quando a gente vê essa ligação entre receptores e canabinoides, né, a gente percebe que não é mágica, né? Muito menos é milagre. É o que? É farmacologia. Então, se eu tenho algo que abre, me dá fome. Se eu tenho algo que fecha no mesmo receptor, eu vou estar saciado, eu vou perder a fome. É simples assim, né? Bom, mas para além da obesidade, os autores trazem uma outra questão que é a diabetes do tipo 2 e fala também dos potenciais benefícios desse novo fitocannabinoide que nós estamos trazendo aqui. Então, nesse outro desenho, a gente percebe que existe um estudo mostrando, né, que o THC, bom, a gente já sabe que o THC está associado, então, a aumento da ingesta, né, por ratos, abre o apetite, come-se mais. Então, naturalmente, aumenta os níveis de sacarose no organismo desses ratos, dessas pessoas, né, porque abre o apetite, né. Então, em um experimento realizado com ratos, observou-se que, dando, então, THC para o rato, você tem um aumento de sacarose. E quando você dava, depois, rimonabanto para esses ratos, você diminuía a taxa de sacarose, né? Então, o rimonabanto, ele revertia o efeito pró-sacarose do THC. Olha que legal, né?
Então, os autores também explicam que, ao contrário do THC, o THCV induz um efeito metabólico terapêutico, ou seja, ele regula o metabolismo, né? Por quê? Porque ele restaura a sensibilidade à insulina em modelos de rato obesos e também interage com os receptores vaniloides TRPV1. Nós não vamos entrar nisso aqui, porque vai ficar muito complexo, tá? Deixa para um outro momento. E que também ele reduz as taxas de triglicérides, ácidos graxos livres e colesterol total em ratos obesos que receberam altas doses de THC. Todos esses dados estão na tabela 1, que vocês podem ver ao lado. E tem outros dados, além de dados sobre ratos, camundongos, que são pré-clínicos, né? Temos também nessa tabela resultados de estudos com seres humanos, clínicos. Então, vou pegar só um deles para dizer o seguinte. Esse estudo ele foi realizado, ele é duplo cego, randomizado, controlado por placebo, ou seja, premium, né? Onde eles avaliaram a eficácia do THCV em 62 pacientes com diabetes do tipo 2, usando parâmetros glicêmicos, então, taxas de glicose, e lipídicos, taxa de gordura, no sangue. E o que eles viram? Eles viram que o grupo de pacientes tratado com THCV diminuiu significativamente a glicose plasmática em jejum, melhorou significativamente, quando eu falo significativamente é a estatística, as funções da célula B pancreática e as apolipoproteína A, e não observou resultados estatisticamente significantes para as taxas de colesterol, que é o HDL. Estatístico não, só tendência. Então, a conclusão desse ensaio clínico aqui, especificamente, não do estudo todo, que eu já vou fazer, mas é que esse ensaio com seres humanos mostrou que o THCV é bem tolerado, ou seja, ele é seguro, né? Ao contrário do rimonabant, que a gente viu lá atrás. E ele é eficaz, ou seja, ele atua de forma terapêutica. No caso das diabetes do diabetes do tipo 2. Mas os autores reforçam que mais estudos precisam ser realizados, que não está tudo resolvido, né? Mas é um potencial. E aí os autores concluem esse artigo que eu vim trazer hoje, que é o seguinte: o THCV diminui o apetite, promove controle glicêmico e os efeitos adversos são reduzidos quando comparados às coisas anteriores, como eu já falei. Ou seja, ele torna-se um medicamento clinicamente útil no futuro, provavelmente, tanto para a perda de peso quanto para o manejo dos pacientes em relação à obesidade e à diabetes do tipo 2. Bom, eu acho esse artigo muito legal, muito importante, instigador para que a gente estimule, né, então, pessoas a estudarem mais o THCV, porque ele não serve só para isso, tem outros estudos já acontecendo. E certamente em 2024 e 2025 nós vamos trazer muito mais informações sobre isso quando os artigos saírem, né? Enquanto isso, eu gostaria que vocês, o Canabinol vai dar um break até 2024 para que a gente possa comemorar, então, Natal, virada de ano, uma data muito especial aí, né? Mas que nesse meio tempo vocês possam interagindo com a gente aqui, dizer, olha, eu gostaria que o Canabinol trouxesse um artigo sobre tal coisa ou tal coisa, porque assim a gente também pode criar aqui, né, um vínculo de parceria junto com vocês. Comentem, né, como é que está sendo o tratamento, se vocês estão em tratamento, enfim, com alguma doença que tem o canabinoide envolvido. Vamos criar uma rede de apoio aqui. Então eu espero vocês em 2024 com artigos também de grande excelência para que a gente possa continuar esse canal. Até lá!